Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais um programa Comunidade. E na edição de hoje a conversa é com o Tenente Coronel, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Jefferson Schmidt. Tantas restrições, decretos, enfim, orientações que a polícia também, nesse momento, se incorpora ao governo, à sociedade organizada, para levar adiante esse que é, como dissemos, um momento de muita dificuldade, de crise. Prazer tê-lo aqui no TVL Comunidade, comandante. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo, Minosso? Prazer estar aqui no programa Comunidade para a cidade de Blumenau e região. A Polícia Militar está desenvolvendo um trabalho hoje, devido a essa questão da pandemia, muito próximo da sociedade, né? Principalmente daquela sociedade de bem, né? Porque no dia a dia nós combatemos a criminalidade, né? Então o nosso público até então era outro, e agora nós estamos atendendo uma gama muito maior, né, e voltado para essa questão da saúde aqui na nossa cidade. Agora, comandante, a questão do isolamento social, o distanciamento, eu sei que vocês têm sido acionados na medida em que, por vezes, acontece ou aconteciam lá no começo da quarentena, ainda encontros, algumas festinhas de aniversário. Como é que vocês fazem essa abordagem? A questão da perturbação, muitas das vezes as pessoas não estão imbuídas ou não estão tão conscientizadas da situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia. E acreditam, por não estarem infectadas ou por não estar vendo muito próximas de si os problemas que essa doença traz, acabam se entregando a festas, a reuniões descabidas para esse momento e não havendo a necessidade de tê-las agora. Isso afeta a Polícia Militar porque chega em determinados momentos, temos picos de 50, 60 ocorrências de perturbação na cidade para o atendimento das nossas guarnições. Bom, agora em relação a esse isolamento social, e daí vem também alguns acessórios como o que o senhor usa, como esse que estou usando, que é a máscara, virou um acessório, né, de segurança, de saúde pública. Em alguns locais, por exemplo, como o Parque Ramiro Ridiger, já tem lá o aviso que não pode entrar, está proibido o acesso sem o uso da máscara. A Polícia Militar tem feito abordagem nesse sentido quando a pessoa não está usando a máscara? A nossa abordagem mais é no intuito de conscientizar a pessoa para usar a máscara para a sua proteção, do que propriamente dito para cumprir um decreto que existe municipalmente. Nós temos então a intenção sempre de fazer com que a pessoa entenda a necessidade do decreto. Distribuímos várias máscaras que nós ganhamos de pessoas voluntárias, grupos de costureiras voluntárias que fizeram inúmeras máscaras, nos doaram e nós fizemos a entrega quando das abordagens no intuito de conscientizar a pessoa a se proteger. Em relação às blitz, continua aquela parceria com a Guarda Municipal e de que forma é feita essa abordagem agora nesse momento de pandemia? As operações de trânsito agora, elas voltaram de uma forma muito tranquila, haja vista que com a flexibilização que houve, tivemos mais veículos nas vias e é feito algumas operações, não são mais rotineiras como estavam antigamente, porque nós estamos empregando o nosso pessoal muito mais voltado para auxiliar a comunidade agora, nesse momento do Covid-19. Agora, em relação ao índice de criminalidade, os números aumentam nesse período? Houve uma queda? Como é que é essa? O 10º Batalhão ele vem reduzindo a criminalidade em Blumenau gradativamente no decorrer dos anos, sendo que agora no período da Covid nós também tivemos um decréscimo, principalmente no roubo, né? Tivemos uma queda acentuada no furto, números de homicídios nós estamos bem aquém comparando-se a do ano passado. Todavia, a perturbação, como se falou anteriormente, e a violência doméstica, essa tem tido uma certa elevação, também gradativa, né? Mas de uma forma que nos chama muita atenção. Essa questão da perturbação do sossego e principalmente a violência doméstica, né? As pessoas estão mais em casa. Isso é o resultado, talvez, do aumento dos números? Olha, a gente vê pelos dias
que essas ocorrências aumentam, que são nos finais de semana, sexta e sábado principalmente, é quando se vê que o aumento de pessoas numa determinada residência ou numa determinada rua, né, que é entre vizinhos, acarreta esse tipo de situação, vindo a prejudicar o trabalho da Polícia Militar em alguns momentos, haja vista que, como eu falei, o grande número, né, em relação ao número de viaturas que nós temos para atender essas ocorrências. Temos outras prioridades que às vezes deixam de ser atendidas em razão dessa perturbação, onde alguém coloca lá, resolve se reunir com a família e coloca o som alto, gritaria, às vezes até se evoluindo para uma via de fato entre familiares. Comandante, o senhor tem dito durante a nossa fala aqui que o objetivo da polícia nesse instante é mais de orientar, né? E as equipes passaram por um treinamento em meio a essa pandemia para que tivesse esse foco, então? O nosso objetivo é estar próximo da sociedade, auxiliando a sociedade. Nas medidas que nós temos que fazer, que são restritivas, primeiramente, nós orientamos. Se for o caso de não sermos atendidos, nós estamos fazendo o registro de ocorrência, a notificação e, no caso de estabelecimentos comerciais, quiçá até a interdição, se houver necessidade. Até o momento, isso não houve necessidade aqui em Blumenau, estamos sendo bem atendidos. Nós temos uma certa divergência na questão do uso das máscaras, porque mais que seja feito um excelente trabalho pela Prefeitura, pelos órgãos de comunicação, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal de Trânsito, algumas pessoas ainda deixam de utilizar a máscara em vias públicas, em logradouros. E aí a Polícia Militar está sempre fazendo um trabalho redobrado. Essa nossa insistência e das autoridades, ela só tem um objetivo, é preservar a tua saúde, a saúde do teu familiar, dos teus amigos, das pessoas de um modo geral, né? Exatamente. É que nem o cinto de segurança. Né? A gente usa, não é porque é lei também, mas é pela segurança de cada um. E assim, ó, nós estamos passando um período que ele pode ser estendido no tempo, ser longo, ou pode ser um período que a gente possa diminuir através do uso preventivo dessas ferramentas que nós estamos sendo disponibilizadas hoje para a gente nos proteger. A máscara, luvas de proteção, se for o caso, o álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, evitar o contato, sair de casa só se realmente for necessário. Se for grupo de risco, permaneça em casa, peça auxílio para fazer as compras ou outros compromissos que precisarem fazer, peçam um auxílio para que outras pessoas o façam, mantenham uma certa distância quando forem conversar, quando forem a bares, que bares, lanchonetes estão abertos, consumam as suas necessidades e saiam do local para dar espaço para que outras pessoas também possam utilizar depois da devida higienização, mas não fiquem se aglomerando nesses locais. Comandante, por falar e colocar aqui essas orientações importantíssimas à nossa gente, como é que está o trabalho? Porque tem todo um cuidado agora também lá com o efetivo, com o equipamento que é utilizado na Polícia Militar. As nossas guarnições de serviço, todas elas possuem equipamento de proteção individual, os EPIs. Nós conseguimos, através de aquisição do governo do estado, também através de doações de inúmeros empresários e inúmeras pessoas físicas também que foram lá no quartel fazer a sua doação, quer seja de álcool em gel, quer seja de luvas, quer seja de máscaras, possibilitando que todas as nossas guarnições pudessem estar atendendo com o máximo de segurança disponível. Bem como também fizemos a higienização periodicamente das viaturas para evitar o contágio, né, e a contaminação do próprio veículo. A Polícia Militar dispõe do canil, né, tem que lidar lá com os cachorros na alimentação, enfim, para abordagem quando é feita também, a CPT, ROCAM, a PPT. Bike, patrulha. Tudo isso também mudou a rotina, não? A rotina hoje ela está diferenciada, né, do que era antigamente, né? Antigamente, que eu digo, há uns 2, 3 meses atrás. Mas o treinamento da CPT continua o mesmo, né? As ações dela desenvolvidas pela CPT para prevenção, né, na ordem pública continuam os mesmos. As nossas guarnições também tiveram uma rotina um pouco alterada, mas nós não fugimos do foco
da Polícia Militar, que é levar a proteção ao cidadão. O senhor é policial militar, comandante hoje do 10º Batalhão da Polícia na cidade de Blumenau, é também árbitro de futebol, tem uma vivência já, uma experiência no futebol. Qual é a tua opinião em relação a esse pedido de clubes, dirigentes, até de federações, para o retorno do futebol profissional no Brasil? É uma premissa, né, aí da necessidade do esporte, mas eu acredito que tem que se levar em consideração o momento que nós estamos vivendo, a situação que o futebol pode acarretar através do contato, quer seja dos atletas ou até mesmo dos outros envolvidos que vão estar nesse jogo, nessa partida, mesmo que seja com portões fechados. Acredito que nós primeiro temos que levar em consideração as orientações das autoridades sanitárias, que elas que poderão dizer qual o risco que nós estaríamos passando com a liberação do esporte, do futebol em si. Para fechar, comandante, 185 anos da PM. Qual é a sua definição dessa história toda aí? Assim, para mim é emocionante, porque desses 185 anos, 30 anos eu passei na corporação já. Então eu faço parte dessa história. Então já está intrínseco na gente, né, a história da Polícia Militar como uma parcela nossa dessa história. Eu fico muito emocionado por não poder fazer uma festividade, uma solenidade marcante para isso, mas a gente entende, a gente sabe que seria colocar em risco tanto o nosso público interno quanto o público externo, se caso fôssemos comemorar da maneira que nós desejássemos. Comandante, te agradeço pela presença aqui no TVL Comunidade. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e estou à disposição para qualquer dia vir aqui também conversar novamente. Conversei com o Jefferson Schmidt, tenente-coronel, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Blumenau. Fique ligado, nós vamos fazer um breve intervalo. Logo, logo, na segunda parte do programa TVL Comunidade, vamos falar de nutrição. E aqui estará uma nutricionista para dar também orientações nesse sentido. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do programa TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativa, e agora na segunda parte do programa, minha convidada é a Luana dos Santos, nutricionista. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Então, quais são as dicas para se alimentar bem na pandemia? Então, Vilmar, eu acho que é bem importante a gente falar da alimentação como um todo, para melhorar a imunidade, né? Isso é algo que a gente sempre fala, a gente que é nutricionista e trabalha com saúde, a gente sempre falou muito de qualidade de vida, de promoção de saúde, de melhora da imunidade, e agora todo mundo quer cuidar da imunidade, né? Então, é claro, o que a gente tem que entender, a primeira coisa, o órgão, na verdade, que vai ser uma barreira contra o vírus, contra qualquer vírus, seja coronavírus ou seja uma gripe, é o nosso intestino, né? Então, se o nosso intestino está mais permeável, ele vai estar mais aberto a esses vírus, qualquer tipo de vírus, né? Então, primeiro de tudo, na nossa alimentação, a gente tem que cuidar do intestino. Então, tem alguns alimentos que são bem legais para a gente dar uma melhorada, para a gente proteger a nossa função intestinal, que são as fibras, né? Então, a gente tem ali chia, aveia, amaranto, a gente tem as frutas, as verduras, os cereais integrais, arroz integral, que vão ajudar muito, né, nesse funcionamento intestinal. A gente tem os probióticos, que daí a gente pode trabalhar com iogurte, kefir, kombucha. E esses probióticos são as bactérias boas que vão colonizar o nosso intestino. E para alimentar essas bactérias que o nosso intestino precisa, a gente precisa de prebióticos. Prebióticos a gente pode pensar em banana, em aveia, em biomassa de banana verde, alho.
Então todos esses alimentos vão ajudar muito para fortalecer o nosso sistema imunológico e fortalecer também o nosso intestino, né? A gente tem que evitar alguns alimentos, a gente tem que evitar algumas medicações, alguns antibióticos que também prejudicam a nossa fauna intestinal e alguns alimentos, na verdade a gente tem que evitar para a nossa saúde além da nossa função intestinal, né? Então açúcares, farinha branca, açúcar branco, os refrigerantes, bebidas alcoólicas, industrializados, fast foods, gorduras trans. Então tudo isso a gente tem que cuidar para o nosso funcionamento intestinal, que vai formar uma barreira de proteção contra qualquer tipo de vírus, principalmente nessa época de coronavírus. Luana, é possível fazer uma autoavaliação, um diagnóstico, para saber qual é o limite da imunidade de cada pessoa? Não. Um autodiagnóstico não, né? Na verdade a gente tem que estar cuidando sempre para prevenção, né, Vilmar? A gente consegue identificar uma baixa imunidade principalmente nesse período, né, onde começa a ficar mais friozinho, a gente começa a ficar um pouco mais cansado, alguns sintomas começam a aparecer, fica mais resfriado, então isso a gente já consegue ver que a imunidade está um pouquinho mais baixa. Um sinal bem importante é quando o nosso intestino não está funcionando, quando a gente não faz a evacuação todo dia, a evacuação não é diária, fica mais constipado, então esse é um dos primeiros sinais, onde a nossa imunidade não está muito legal. Então é bem importante a gente estar guiando a nossa imunidade conforme a nossa função intestinal. Luana, você falou em alimentos, né, sólidos, falou em frutas e sempre se disse que tomar água faz bem. Nossa, muito, né? É um dos fatores também que vai auxiliar muito na nossa melhora da imunidade e no nosso sistema imunológico, né? Então a gente sempre precisa se manter hidratado. A água é super importante, né? Vai manter nosso corpo todo hidratado, hidratar com água, né? Quando a gente fala em hidratação, as pessoas vão para outra coisa. Suco ou algum tipo de refrigerante gasificado, água gasificada. É importante hidratar com água mesmo, água mineral, né? É bem individual a questão de água. A gente faz um cálculo, na verdade, a gente tem uma média que é 2 litros mais ou menos por pessoa, mas a gente faz um cálculo, né? A gente faz 35 vezes a quantidade, vezes o peso da pessoa e vai dar a quantidade de litros que a gente tem que estar ingerindo por dia. Agora, Luana, em relação então à prevenção, principalmente da questão da manter a imunidade, e quando chegamos nessa época assim, com temperaturas oscilando, geralmente para baixar, né, com esse frio, muita gente pega um resfriado, uma gripe. Nem vamos falar de coisa pior como a gripe HN1, agora a Covid-19. Mas muita gente faz aquele chazinho em casa, à base de frutas, de folhas. Né? É recomendado mesmo o chá? Ajuda? E até onde isso ajuda? É bem legal, tá, Vilmar? É bem importante. Tem alguns chás que eu indico muito no consultório, que é para melhora de imunidade, né? Que é aquele famoso chá da avó, né? A gente faz um chazinho com alguns alimentos que são mais estimulantes para a imunidade. A gente coloca limão, mel, cravo, canela, né? Que são gengibre, maravilha, excelente, né? O alho funciona? Alho, maravilhoso, ia falar dele. E a gente pode fazer um chá fervendo com esses alimentos, né? E vai ser ótimo, né? Não vai prevenir a gripe, né? 100%, mas não é só o chá que vai dar essa prevenção na gripe. A gente tem que trabalhar o chá como um plus, né? Vai auxiliar bastante, mas a gente tem que ter todo o contexto geral, né, Vilmar? A gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que praticar exercício físico, tem que se hidratar, tem que ter um bom sono, uma boa qualidade de sono e tem que cuidar com a questão do estresse, que também favorece a queda de imunidade. Aí eu te pergunto, a ansiedade pode ser estimulante para o consumo de álcool? Muito, muito. A ansiedade, quando você está mais ansioso, você procura por algum tipo de alimento ou algum tipo de bebida que vai te fazer dar uma acalmada, baixar aquela ansiedade, ou aquilo, na verdade, que vai fazer com que você libere alguns hormônios de sensação de prazer e bem-estar. A bebida alcoólica, ela pode fornecer porém, a gente tem que entender que quando a gente está nesse processo de ansiedade, a gente consegue eliminar, a gente consegue também a liberação desses hormônios
de outras maneiras. E um exemplo muito bacana, que é um exemplo maravilhoso, que é a prática de exercício físico, que vai auxiliar muito nesse controle de ansiedade, né? É o que a gente tem de maior comprovação científica, que é o que vai controlar essa ansiedade e a prática de exercício físico. Além de melhorar a qualidade de vida, além da questão de emagrecimento, né? Enfim, de bem-estar físico. Luana, nesse momento onde muitas pessoas estão em casa, até por recomendação das autoridades, e que se pede comida feita, comida pronta, por vezes está surgindo aí muito chefe de cozinha, né? Uhum. Quem não cozinhava aprendeu a cozinhar. Eu te pergunto, cozinhar faz bem? Ajuda no alívio, a ansiedade, enfim? Muito, né? Então, assim, Vilmar, esse período mesmo que a gente teve, enclausurado ali em casa, é claro, muita gente foi para a cozinha, não de uma forma tão saudável, né? Foi cozinhar, na verdade, foi uma válvula de escape para muita gente, né? E acabou fazendo algumas preparações não tão interessantes, né? Preparações mais doces, porque estava ansioso. Mas o ato de cozinhar é bem bacana e se torna terapia para muita gente, né? Então, esse período que a gente estava em casa é legal para estar se descobrindo, né? Então, criando uma receita nova, procurando por receitas que são de maior qualidade, né? E é muito bacana. É claro que tem gente que não gosta de cozinhar, né? Mas quem se identifica, quem gosta, é uma terapia maravilhosa, assim como a prática de exercício físico, né? Agora, em relação à rotina alimentar, horários, também é importante observar, né, os horários para as refeições ou lanches. É importante, né? É bem individual isso, né, Vilmar? Tem pessoas que, por exemplo, quem é mais ansioso, precisa estar comendo de 3 em 3 horas, né? Então não consegue ficar longos períodos sem comer. Tem pessoas que, por exemplo, acordam sem fome, então às vezes estão enjoados, não gostam muito de tomar o café da manhã, então a gente trabalha com outro tipo de estratégia, né? Eles não se sentem muito à vontade com esse consumo de alimentos de 3 em 3 horas, então a gente trabalha com outro tipo de estratégia. É bem individual, né? Quem é mais ansioso é bem bacana sempre estar se policiando de 3 em 3 horas, fazer um lanche intermediário, trabalhar com fruta, com castanha, que ajuda bastante, até na questão da ansiedade. Em relação à higienização das compras, alimentos, frutas e verduras principalmente, qual é a recomendação? A gente, ainda mais nesse período, né, é bem importante a gente estar higienizando de uma forma bem adequada, tanto frutas como verduras, né? O que a gente tem que fazer, assim que aquela compra saiu, né, do mercado, assim que saiu ali do saquinho, a gente coloca em imersão em mais ou menos 1 litro de água mineral, a gente vai colocar 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária, tá? E esses alimentos, principalmente as folhas e as frutas, a gente vai deixar imerso nessa água com água sanitária, que ela vai conseguir realmente higienizar da melhor forma possível. Ela vai tirar todos os micro-organismos que estão ali dentro daquele alimento, tá? A gente deixa de em torno de uns 15 a 20 minutos, mais ou menos, em imersão, e escorre aquela água, lava em água corrente, daí a gente já pode estar armazenando na geladeira, né? A gente pode estar armazenando as frutas e as verduras em potes fechados, ou pode estar em abertos, e as folhas a gente pode estar colocando nos potes fechados, com folhas entre elas, né? Folhinhas de papel, que daí ela vai conseguir durar mais tempo dentro da geladeira. Então, dessa forma a gente faz a higienização mais adequada dos alimentos. A propósito, em relação aos alimentos congelados, eles perdem os nutrientes? Quanto tempo esse alimento deve ficar guardado na geladeira? Legal. Quando a gente fala de congelar, né, Vilmar, é claro, é sempre melhor o alimento consumido na hora, né? Por exemplo, você espremer uma laranja e fazer o suco ali da laranja nos primeiros 20 minutos, que vai ter mais compostos bioativos ali, né? Mas você deixar armazenado na geladeira, você deixar armazenado no congelador, não vai perder tanto em questão de nutrientes, tá? É muito melhor você estar consumindo um suco verde com a folha que está congelada ali na geladeira, do que estar consumindo um suco pronto, por exemplo, né, dos de garrafinha que você compra no mercado, tá? Depende bastante. Em questão na geladeira, os alimentos eles podem durar de 4 a 5 dias. Congelados, dependendo do tipo do alimento,
vai de 3 meses a 6 meses até. Luana, você reforçou durante essa nossa conversa a importância do exercício físico, a importância de uma boa alimentação para que se mantenha uma saúde estável, né? A imunização em dia. Agora, então, nessa época, pelo menos, não é recomendado nenhum tipo de dieta, né? Então, muito legal a tua pergunta, Vilmar. Nesse período de quarentena, de coronavírus, é importante a gente não fazer dietas restritivas, né? Então, o pessoal que está em casa, que não está se movimentando, corta algum tipo de nutriente, um macronutriente, achando que vai engordar. E isso é bem importante porque para a nossa imunidade a gente precisa estar com equilíbrio de todos os macro e micronutrientes. Então a gente não pode fazer nenhum tipo de dieta restritiva porque a nossa imunidade tende a cair, né? Se você elimina qualquer tipo de nutriente. Eu vejo muito pessoal hoje eliminando o carboidrato, que está na moda, só que é um nutriente muito importante, né, tanto para a nossa questão de energia como para a nossa imunidade. Então, nesse período, é muito importante não fazer nenhum tipo de dieta restritiva, muito pelo contrário. Você fazer uma reeducação alimentar e você criar um novo hábito alimentar que daqui para frente você consiga seguir, que não tem nada de exorbitante, né? É a ingestão de carboidratos, de proteínas, de boas gorduras, de fruta, de verdura, sem eliminar nenhum tipo de nutriente. Me permita reforçar um tema que nós abordamos aqui, que é a questão da higienização. É seguro o produto que a gente compra na feira, no supermercado, mesmo com aquele trabalho de higienização, repito, quando é feito na chegada em casa? Muito melhor você estar consumindo o alimento in natura, aquilo que vem da terra, e você está higienizando ele da forma correta, do que você está consumindo um produto alimentar aonde você só tira da embalagem e consome ele. Luana, o que faltou dizer nessa nossa conversa aqui que você gostaria de falar como orientação a quem nos assiste? Então, Vilmar, isso tudo que a gente está falando sobre promoção de saúde, né, sobre imunidade, sobre qualidade de vida, nós profissionais da saúde sempre falamos, né? Mas teve que vir um vírus para as pessoas acabarem se conscientizando disso. Então, o que eu queria que as pessoas hoje se conscientizassem, né? É que esses hábitos saudáveis que eles estão procurando agora para melhorar a imunidade, eles sejam mantidos depois. E o que a gente preza tanto? Uma alimentação saudável, equilibrada, sem restrição de nenhum nutriente. Então inclui fruta, verdura, proteína, carboidrato, gorduras, né? Fazer a prática regular de exercício físico, isso é muito importante para a melhora da imunidade, né? A Organização Mundial da Saúde, ela indica pelo menos o mínimo de 150 minutos por semana de prática de exercício físico regular. Isso a gente pode fracionar, por exemplo, em 3 vezes na semana, um treino de 50 minutos, por exemplo, né? Sempre orientado pelo profissional de educação física. Então não adianta só cuidar da alimentação e não fazer nada, ficar em casa sedentário, né? Então isso é uma consciência que as pessoas estão tendo nesse período de quarentena, que eu espero que elas tenham após Covid, após vírus, após quarentena, né? A gente precisa de uma boa noite de sono, de uma boa qualidade de sono para a nossa imunidade, né? Então dormir de 6 a 8 horas, sono constante, ter uma qualidade de sono boa, evitar estresse, né? Que o estresse também é um fator que coloca a nossa imunidade lá no pé. E a gente também tem que procurar, por uma alimentação legal, uma alimentação equilibrada, alguns alimentos, agora ainda mais específico, tá, viu? Alimentos fontes de vitamina C, vitamina E, vitamina A. Vitamina C agora está na época, né? Então laranja, tangerina, abacaxi, vitamina E a gente pode trabalhar com abacate, que também está na época, né? Então aproveitar essas frutas de época também. E a gente não pode esquecer da exposição solar, que é muito importante. A vitamina D. A vitamina D. Né? Então, em época de coronavírus e sem coronavírus, é muito importante, né? Então, 15 a 20 minutinhos a exposição solar, né? Não passa o filtro solar no rosto, passa o filtro solar somente no rosto, desculpa. E o resto daí você pode se expor ao sol para ter essa absorção de vitamina D. Luana dos Santos, nutricionista, nos trazendo dicas valiosas de boa saúde, principalmente no que diz respeito aos cuidados em época de pandemia. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Comunidade. A todos, um grande abraço e até
A próxima.